Olá, seja bem-vindo ao módulo de Fundamentação Teórica. Aqui apresentaremos alguns conceitos importantes que você deve conhecer, tais como conceitos básicos sobre o calor, pressão, refrigerante, como funciona um sistema de refrigeração, o que é carga térmica e conceitos básicos de eletricidade. Mesmo que você já conheça estes conceitos, é importante que você os assista, pois eles são fundamentais para a compreensão e execução das atividades de um instalador de ar-condicionado. Calor. Na física, o frio simplesmente não existe. O que existe é o calor. Portanto, tecnicamente falando, a função de um condicionador de ar é a de retirar o calor de um local onde ele não é desejado e movê-lo para outro local onde sua presença é indiferente. O calor pode ser descrito como energia em movimento. Ele circula quando há diferença de temperatura, se movendo sempre do nível mais alto para o menor. Por exemplo, a temperatura do corpo humano é de 36 graus Celsius. Se a temperatura do ambiente for de 40 graus Celsius, ou seja, maior, o calor será transmitido do ambiente para o nosso corpo, nos aquecendo. Mas se a temperatura do ambiente for menor, como 5 graus Celsius, por exemplo, o calor sairá do nosso corpo para o ambiente. Estaremos perdendo calor, nos dando a sensação de frio. O frio, portanto, é a ausência ou perda de calor. Como medimos a taxa de calor? O calor, como sendo uma forma de energia, pode ser expressado em BTU, Joule ou quilocaloria. A taxa de calor é a quantidade de calor que é transmitida por unidade de tempo e pode ser expressada em BTU por hora, watt ou quilocaloria por hora. 1 BTU é a quantidade de calor necessária para elevar uma libra de água de 59,5 para 60,5 graus Fahrenheit ao nível do mar. Exemplo: quantos BTUs são necessários para elevar a temperatura de 2 libras de água de 80 para 85 graus Fahrenheit em 1 hora? São 5 graus de diferença e são 2 libras, portanto, são necessários 10 BTUs hora. Transferência de calor. O calor pode ser transferido de um lugar para o outro de 3 maneiras: por condução, por convecção e por radiação. A condução ocorre através de algum material condutor, como quando aquecemos uma extremidade de um tubo de cobre. A outra extremidade também se aquece devido à condução do calor por contato, molécula por molécula, de um lado ao outro do tubo. A convecção é a transferência de calor através do deslocamento de matéria, mais comum para gases e líquidos, como quando aquecemos água em uma panela. A parte inferior se aquece mais rapidamente, fica menos densa e desloca-se para cima, enquanto a parte mais densa move-se para baixo. O ciclo se repete e forma uma corrente de convecção. Já a radiação é a transferência de calor por ondas eletromagnéticas. Através dela, não é necessário contato entre os corpos, como ocorre com o calor emitido pelo Sol, que pode atravessar um grande espaço em vácuo até atingir um material que absorve o calor. Tipos de calor. Como vimos, o calor é energia em movimento, e a quantidade de calor aplicada sobre uma determinada substância pode causar sua mudança de estado físico. Para entender melhor, observe este tubo com água. As moléculas da água estão paradas. Ao aplicarmos calor sobre elas, as moléculas começam a se mover rapidamente, elevando sua temperatura. Esta temperatura pode ser medida com um termômetro. Enquanto há alteração na temperatura, mas sem a mudança de estado físico, chamamos isto de calor sensível.
Quando a água atinge a sua temperatura de ebulição, as moléculas se separam e se rearranjam e a água começa a evaporar. Durante este processo, a temperatura se mantém estável, sem alteração, enquanto ocorre a mudança de estado físico. Chamamos isto de calor latente. Portanto, calor sensível é a energia da movimentação das moléculas gerando aumento de temperatura sem mudança de estado físico. E calor latente é a separação e arranjo das moléculas gerando mudança de estado físico sem aumento de temperatura. Temperatura e calor. A temperatura na qual uma substância troca de estado, tanto de líquido para gasoso quanto de gasoso para líquido, é chamada temperatura saturada. Nesta temperatura, a substância se encontra líquida e gasosa ao mesmo tempo. Chamamos esta condição de mistura saturada. Em qualquer temperatura que esteja abaixo do seu ponto de ebulição, a substância se encontra 100% líquida e nela não está presente nenhum vapor. Nesta condição, chamamos a substância de líquido subresfriado. Mas quando ela se encontra em uma temperatura acima do seu ponto de ebulição, estando 100% gasosa, a chamamos de vapor superaquecido. Pressão. A pressão é definida como força por unidade de área. É importante entender o conceito de pressão, pois ela exerce influência direta nos processos de transformação de estados de qualquer substância. Como medimos a pressão? A pressão pode ser medida através de diversas unidades. Libras por polegada quadrada, conhecida por PSI, o bar, quilograma-força por centímetro quadrado, e o PA, Pascal, que é a unidade do Sistema Internacional. Pressão atmosférica. A pressão atmosférica é a pressão do ar exercida naturalmente sobre o nosso corpo. Ao nível do mar, a pressão atmosférica é de 14,7 psi. Conforme a altitude aumenta, a pressão diminui. Por exemplo, se formos ao lugar mais alto do planeta, o Monte Everest, lá a pressão atmosférica é de aproximadamente 4,6 psi. Relação entre pressão e temperatura de saturação. Existe uma relação direta entre a pressão e a temperatura de saturação de uma substância. Ou seja, quanto maior a pressão, maior a temperatura de saturação. Para uma determinada pressão, cada substância apresenta uma temperatura saturada. A água, por exemplo, ao nível do mar, tem seu ponto de ebulição aos 100 graus Celsius, ou 212 graus Fahrenheit, enquanto no topo do Everest, a água que está sob uma pressão menor tem a temperatura saturada reduzida. Para fervê-la nesta altitude, seria necessário 71 graus Celsius, ou 160 graus Fahrenheit, aproximadamente. Movimento da pressão. Assim como o calor, a pressão também se move de um lugar para outro. Existe uma tendência natural da pressão de buscar sempre um equilíbrio. Uma substância qualquer, comprimida, sob alta pressão em um cilindro, estará sempre buscando voltar para a sua pressão natural. Ao abrir a válvula do cilindro, sem nenhum esforço mecânico ou elétrico, toda a pressão interna do cilindro será liberada, na intenção de se equilibrar a pressão externa. Portanto, a pressão se move sempre da mais alta para a mais baixa. Sistema de refrigeração. Agora que já conhecemos os conceitos básicos de calor, temperatura, pressão e refrigerante, vamos entender como funciona um sistema de refrigeração. Os equipamentos de ar-condicionado são compostos basicamente pelos seguintes componentes:
compressor, responsável por aumentar a pressão no lado do condensador e reduzir a pressão no lado do evaporador. Condensador é o trocador de calor onde o refrigerante altera da fase de vapor para a líquida, perdendo calor e aquecendo ao seu redor. Dispositivo de expansão, responsável por baixar a pressão do líquido. Evaporador, trocador de calor onde o líquido troca da fase de mistura saturada para vapor, absorvendo calor e resfriando ao seu redor. Para conectar estes componentes, existe uma tubulação. O fluido refrigerante no estado líquido, em alta pressão, passa pelo dispositivo de expansão, baixando sua pressão de forma abrupta, o que faz com que sua temperatura também seja reduzida. Neste momento, o refrigerante se torna uma mistura saturada, sendo parte líquida e parte gasosa, e segue para o evaporador. O evaporador é um tubo fino e contínuo, em forma de serpentina. Ele fica na parte interna, ou seja, no ambiente que se deseja resfriar. Ao passar por ele, o fluido troca da fase líquida para a gasosa, absorvendo calor e resfriando o ambiente ao redor. Este processo é potencializado com a ajuda de um ventilador, que puxa o ar aquecido, absorve seu calor e o ventila resfriado. Ao sair do evaporador, no estado gasoso, o refrigerante já absorveu grande quantidade de calor do ambiente e está com baixa pressão. Este gás é direcionado para o compressor, onde é comprimido, aumentando novamente sua pressão e, por consequência, sua temperatura. O compressor fica na parte externa, dentro da unidade condensadora. Ao sair do compressor, o gás desloca-se para o condensador, que também possui formato de serpentina. Ao passar pelo condensador, o refrigerante condensa, trocando da fase gasosa para a líquida, liberando calor, o que acaba aquecendo o ambiente ao redor. Este processo também é potencializado com o auxílio de um ventilador, que circula o ar entre a serpentina, ajudando na troca de calor. Ao sair do condensador, o refrigerante está totalmente líquido novamente e é direcionado para o dispositivo de expansão, reiniciando o ciclo. Portanto, a evaporadora, que fica dentro de casa, é quem gela, e a condensadora, que fica do lado de fora, esquenta, graças ao ciclo do refrigerante, que absorve calor de um ambiente para movê-lo para outro. Existem também alguns condicionadores de ar, que além de resfriar, também esquentam o ambiente em dias frios. Nestes casos, para esquentar o ambiente, o sistema é exatamente o mesmo. O que ocorre é a inversão na função dos trocadores de calor. Desta forma, as funções são invertidas. A parte externa passa a funcionar como evaporadora, absorvendo calor, e a parte interna como condensadora, liberando calor. Conceitos básicos de eletricidade. Eletricidade é certamente um termo muito conhecido e utilizado hoje em dia. Ela representa uma série de fenômenos resultantes do movimento de cargas elétricas. Mas para entender a eletricidade, primeiro precisamos saber o que são as cargas elétricas e como podemos utilizá-las a nosso favor. Tudo que existe é formado por átomos. E os átomos são formados por três tipos de partículas infinitamente pequenas, invisíveis. No centro são encontrados os prótons e nêutrons, que juntos formam o núcleo do átomo. Ao redor deste núcleo orbitam partículas de elétrons. Os prótons e os elétrons possuem uma propriedade física chamada carga elétrica. Esta carga elétrica é diferente entre eles. A carga elétrica do elétron tem efeito contrário à carga elétrica do próton. Por esta razão, era necessário diferenciá-las. Assim,
convencionou-se que as cargas elétricas do próton seriam chamadas de cargas positivas e as do elétron negativas. Os nêutrons não apresentam carga elétrica alguma e por isso são neutros. Todo átomo tende a manter um equilíbrio entre a quantidade de prótons e elétrons. Neste caso, dizemos que o átomo é eletricamente neutro. Se um átomo com mais elétrons do que prótons se aproxima de um outro átomo eletricamente neutro, ocorre uma passagem dos elétrons sobressalentes de um átomo para o outro. Neste caso, o átomo que era neutro deixou de ser e se tornou negativamente eletrizado. Este processo se chama eletrização. Portanto, um corpo eletrizado negativamente possui mais elétrons do que prótons. E um corpo eletrizado positivamente possui mais prótons do que elétrons. A eletricidade, portanto, é resultado da presença e movimentação das cargas elétricas nos corpos em geral, constituindo-se numa forma de energia, a energia elétrica. Antes de iniciar qualquer trabalho com eletricidade, é importante conhecer alguns conceitos básicos sobre tensão, corrente, resistência, circuito e potência, que são fundamentais para garantir a sua segurança e a qualidade no trabalho executado. Tensão. A tensão elétrica é também conhecida como diferença de potencial elétrico e é medida pela unidade volt. Os elétrons se movimentam de um lado para o outro quando há diferença de potencial entre dois pontos. Para entender melhor, observe este exemplo. Imagine uma superfície plana nivelada e uma bola sobre ela. Enquanto as duas extremidades da superfície estão niveladas, o potencial de cada uma delas está equilibrado e a bola não se move. Ao elevar um lado da superfície, estamos elevando o potencial de um lado em relação ao outro, fazendo com que a bola se mova em uma determinada direção. Com os elétrons, funciona da mesma forma. Uma bateria, por exemplo, tem dois polos. A tensão da bateria se dá pela diferença de potencial elétrico entre o polo positivo e o polo negativo. O valor da diferença de potencial entre um polo e outro é chamado de tensão. Se a bateria for de 9 volts, então este é o valor da diferença de potencial entre os polos. Sempre que houver potenciais elétricos diferentes, haverá movimento dos elétrons, geralmente induzido por um gerador. A tensão é, portanto, a força ou o trabalho exercido sobre os elétrons para que eles se movimentem. Corrente. Sabemos que os elétrons se movimentam quando há diferença de potencial. Ao utilizarmos um condutor para movimentar estes elétrons em um determinado sentido, então temos uma corrente elétrica. A corrente elétrica é, portanto, um movimento ordenado de elétrons, e a quantidade de elétrons transportada é medida pela unidade ampere. Resistência. Resistência é a capacidade de um material resistir à passagem da corrente elétrica, mesmo sob aplicação de diferença de potencial. O resistor é um material que absorve energia elétrica e a transforma em energia térmica, como, por exemplo, os filamentos de lâmpadas incandescentes, filamentos de fusíveis ou as espirais de chuveiros elétricos. O material resistor tem seus elétrons muito próximos ao seu núcleo e não se desprendem, dificultando o transporte de outros elétrons que passam sobre ele. Uma resistência é medida pela unidade ohms. Circuito. Um circuito elétrico nada mais é do que um conjunto formado por um gerador elétrico, um condutor e um dispositivo capaz de utilizar a energia, todos em um circuito fechado. O gerador fornece a energia a uma certa tensão. O condutor movimenta a corrente elétrica e o dispositivo utiliza parte daquela energia para funcionar.
Potência. A potência elétrica pode ser definida como a quantidade de trabalho desenvolvido por um aparelho para gerar ou consumir energia em um certo tempo. Um gerador de energia elétrica precisa gerar uma certa quantidade de energia em um certo tempo. Esta quantidade de energia gerada é o que chamamos de potência. A potência é medida pela unidade watts. Carga térmica. Carga térmica é a quantidade total de calor a ser retirada ou adicionada ao ambiente para que seja atingida uma temperatura de conforto humano. Um equipamento mal dimensionado, além de não atender à necessidade de refrigeração ou aquecimento, apresentará problemas no seu funcionamento. O estudo de carga térmica é uma análise que deve ser feita no local que receberá o ar-condicionado para identificar o melhor equipamento para este ambiente. A Midea Carrier possui uma ferramenta online que auxilia neste dimensionamento. Para utilizá-la, acesse o site da Midea. Na página principal, você encontrará o link para o dimensionador. Para efetuar o dimensionamento, o aplicativo utiliza as seguintes informações: tipo do imóvel, tipo de ambiente, altura, largura, comprimento, número de janelas e cortinas, período no qual o ambiente fica exposto ao sol, número de lâmpadas no ambiente, quantas pessoas utilizam este ambiente e a quantidade de aparelhos eletrônicos. O software faz os cálculos e apresenta a potência necessária para o ambiente em questão e os modelos de ar-condicionado Midea com esta potência. Tipos de tecnologia de ar-condicionado. Atualmente, existem dois tipos de tecnologia utilizada em condicionadores de ar residenciais: o equipamento convencional, também conhecido como máquina fixa, e o equipamento inverter. No modelo convencional, o compressor funciona com rotação fixa enquanto ligado. Ao atingir a temperatura desejada, o compressor se desliga. Quando a temperatura se eleva, o compressor liga novamente, mantendo-se ligado até atingir a temperatura desejada. Já no modelo inverter, o compressor funciona com rotação variável, de acordo com a necessidade de refrigeração ou aquecimento. O compressor, ao atingir a temperatura desejada, ajusta a rotação para acompanhar as alterações, aumentando ou diminuindo a capacidade frigorífica conforme necessário. Em certo momento, o funcionamento do compressor pode ficar muito baixo, podendo até parar totalmente, mantendo a temperatura estável, o que possibilita uma economia de energia. Com a utilização da tecnologia inverter, além da redução no consumo de energia, se obtém uma temperatura estável e um menor ruído.